Matias Rojas pode ser o primeiro reforço do Corinthians. Antônio Melo, preparador físico, detecta jogadores acima do peso e causa grande repercussão. E o Corinthians terá mudança geral no seu elenco para a partida de segunda-feira contra o Fortaleza. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro logo após a vinheta. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias atualizadas do Corinthians. De antemão, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque hoje as notícias estão bombando. E fique até o final desse vídeo, porque temos informações exclusivas que o Corinthians pode anunciar o seu primeiro reforço e tem grandes chances de ser Matias Rojas. Então, sem mais delongas, vamos começar as notícias do Corinthians. Pessoal, gostaria de falar sobre uma notícia que teve uma repercussão muito grande. O preparador físico Antônio Melo, que é o preparador físico de confiança do Vanderlei Luxemburgo, detectou de 3 a 4 jogadores que estavam acima do peso, fora das condições físicas ideais para estar atuando dentro de campo. Não sabemos o nome do resto dos jogadores, mas sabemos o nome de um, que é do volante Paulinho. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso preparador físico atual, que é o senhor Flávio de Oliveira, que é amiguinho dos jogadores, não consegue fazer esse tipo de trabalho. Aliás, com pouco tempo de trabalho, o Antônio Melo, que é de confiança do Vanderlei, já conseguiu detectar essas falhas dentro do elenco do Corinthians. E isso é muito grave, porque o senhor Flávio de Oliveira trabalhou com o Silvinho, naquela época que o preparo físico do time era horrível. Depois, ele pegou e trabalhou junto também com o Fernando Lázaro. E o preparo físico do time é horrível, o preparo físico do time hoje. Aí eu me pergunto, por que o Corinthians trouxe esse cara de volta para o Parque São Jorge? Depois que o Vitor Pereira chegou com sua comissão técnica, o Fernando Lázaro, o Flávio de Oliveira foi embora. Tanto é que o time melhorou sua condição física e quase fomos campeões da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Aí agora trouxeram esse cara de novo para trabalhar com o Lázaro e ele permanece na equipe do Vanderlei. Sorte que o Vanderlei Luxemburgo trouxe o Antônio Melo, que é de sua confiança. O Antônio Melo não consegue fazer o seu papel profissional por dois motivos. Um, que ele é incompetente, e dois, que ele é amiguinho de jogador. A função do preparador físico é simples: condicionar o atleta na sua melhor condição física para atuar dentro de campo e afastar os atletas que não estão em condições físicas para estar dentro de campo e condicioná-los o mais rápido possível. E o treinador e o preparador físico não consegue fazer este trabalho, prejudica o Corinthians e o Corinthians não manda o cara embora. Pior, repatria o preparador físico para o clube, sendo que não deu certo em outras ocasiões. Mas comentem aí, pessoal, quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Será que esse cara voltou para o Corinthians por amizade? Porque não é possível. Quero saber muito a sua opinião sobre esse assunto. Comentem aí. Pessoal, e o Corinthians terá novidades no seu elenco principal para a partida contra o Fortaleza na segunda-feira, na Neoquímica Arena, diante do nosso torcedor. É um adversário muito difícil. Recentemente agora ele ganhou de 6 a 1 do Estudiantes. É um adversário que está com o Vojvoda já há muito tempo e tem um planejamento de jogo envolvido. O Corinthians fará mudanças, como por exemplo deixando o Yuri Alberto no banco e colocando o jovem Pedro para jogar. Outra novidade no elenco é o Matheus Pereira, meio-campo jovem que tem agradado muito o Vanderlei Luxemburgo e que tem treinado entre os titulares. Pessoal, é o seguinte, o Corinthians coloca esses jovens para jogar, ótimo, isso é ótima notícia para o Corinthians, porque o Vanderlei ele está tentando fazer mudanças no elenco.
Por exemplo, a única coisa que eu não acho certo é tirar o Yuri Alberto neste exato momento que a equipe precisa muito dele e ele é um centroavante de ofício. Por exemplo, o Pedro vai entrar no lugar do Yuri Alberto e deve jogar de falso 9 porque o jogador não é um centroavante de ofício, ele não é de ofício naquela posição e deve utilizar o jogador como falso 9 com certeza. Uma das principais mudanças que eu gostaria de ver no Corinthians era no setor defensivo, principalmente com o senhor Gil. Mas às vezes o Corinthians nem troca por falta de opções. Hoje temos o Murilo, que está jogando um bom futebol, beleza, esse já não sai mais do elenco titular. Temos o Bruno Mendes, que nunca decide se renova o seu contrato ou não. E temos o jovem Caetano, que não sai também do departamento médico. Isso caracteriza mais uma vez a incompetência da nossa diretoria, do senhor Duílio Monteiro Alves, em que a gente deixou ir embora 2 zagueiros de grande potencial a preço de banana, que foi o João Vitor e o Robert Renan. Mas comentem aí, pessoal, a sua opinião é de grande importância para nós aqui do canal. Pessoal, e agora informações exclusivas que o Corinthians pode anunciar o Matias Rojas a partir do mês que vem como um novo reforço para a temporada. Temos informações super importantes. Pessoal, que o Corinthians quer o jogador, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe e existem outros clubes envolvidos. O jogador hoje tem 27 anos e pertence ao Racing. Entre o Racing e o jogador já ficou decidido que não haverá renovação. O jogador está voando e está em sua melhor fase futebolística. Obviamente que o jogador quer procurar uma situação financeira melhor para a sua carreira. Como o jogador não tem propostas da Europa, o Brasil entra muito forte nessa briga. Sabemos que em questões financeiras, futebolisticamente, o Brasil é muito mais forte, muito mais poderoso que todo o sul da América. Então o jogador vem para o Brasil, isso é concreto. Agora as informações que temos é: o jogador pediu para vir para o Brasil $1,5 milhão por ano, que é equivalente a R$650 mil mensais. E existem 2 times hoje na briga direta para trazer o jogador, que aceitou pagar essa proposta que o jogador pediu, que é o Atlético Mineiro e o Corinthians. E muito me surpreende que outro clube que estava interessado no jogador é o Botafogo, do poderoso John Textor, que recuou nas negociações. As negociações hoje entre Matias Rojas e Botafogo se esfriaram. E a novidade que temos é que o Corinthians sai na frente nessa contratação do Atlético Mineiro. O Corinthians aumentou sua proposta para trazer o jogador para o Brasil, para o Parque São Jorge. Não sei se foi no tempo de contrato ou no salário, esse aumento de proposta pela parte do Corinthians. Eu só sei que hoje o Corinthians sai na frente do Atlético. Não estou dizendo que fechou, não estou dizendo que vai contratar. O Atlético pode aumentar sua proposta, o Botafogo pode voltar a conversar com o jogador, pode acontecer várias coisas. A única coisa que não será bom para nenhum clube brasileiro é se o jogador receber uma proposta da Europa, que eu acho muito difícil, porque até hoje não recebeu. Eu acredito que ele não receba mais. Então, a briga hoje está entre Corinthians e Atlético Mineiro, com o Corinthians largando na frente por aumento de proposta e por ter a melhor vitrine hoje no Brasil e com certeza melhor vitrine que o Atlético Mineiro. Aí se você me perguntar, mas corintianeiro, cara, esquece, o Corinthians não tem dinheiro. Pessoal, não é bem assim. Não se iludam, não acha porque o Corinthians está com uma crise instalada no seu futebol dentro de campo que o Corinthians é um coitadinho na parte financeira, não. O Corinthians hoje é a 3ª ou a 4ª maior folha salarial do Brasil. O que temos é uma má gestão que gere tudo isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um breve exemplo para vocês. O Fausto Vera, vocês acham que tinham proposta só do Corinthians? O Fausto Vera estava em alta, e muito em alta no Argentinos Júnior.
Tinha futebol do futebol sul-americano inteiro, inclusive do Brasil. O Corinthians pagou aproximadamente no atleta 6 milhões,5 de dólares, equivalente a 33 milhões de reais aproximadamente. Então, pessoal, não se deixam levar por isso que o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tem recursos financeiros sim para oferecer para o Matias Rojas. E digo mais para vocês, mesmo que o atleta venha em julho e aperte o Corinthians, a partir de dezembro está estimado que o Corinthians vai dispensar 7 jogadores que terão seus contratos vencidos. O Corinthians vai enxugar sua folha salarial aproximadamente em quase 5 milhões de reais. Então o Corinthians tem recursos suficientes para trazer o Matias Rojas e com certeza já saiu na frente e já largou na frente por estar com a melhor condição de negócio financeiramente do que o Atlético Mineiro. Então, pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. Deixa seu like, não se esqueça, se inscrevam no canal e vai Corinthians!